Uma ótima sexta-feira, mais um final de semana chegando e com ele tem jogo do Fluminense. Mais um jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro, Fluminense Sport no Maracanã. Hoje o técnico Renato Gaúcho inicia a preparação para esse confronto. O time precisa se recuperar. Vem de uma vitória sobre a Aparecidense, mas daquele jeito que a gente viu no Maracanã. Antes disso, uma sequência ruim de atuações e de resultados também. E contra o Sport não há desculpa. Não tem que ter desculpa, né? O tempo de trabalho do Renato ainda é curto, a gente não tem um mês de trabalho, mas ele teve a semana passada inteira para treinar, para intensificar um pouco as ideias dele, o que ele quer propor à frente do Fluminense. E diante do lanterna do campeonato, isso na verdade dá medo pra gente, né? Porque tá na parte de baixo da tabela, tá precisando de uma ajuda, chama o Fluminense. Tá precisando ressuscitar no campeonato? Chama o Fluminense. Eu espero que contra o Sport isso não aconteça. Esse jogo é um jogo extremamente importante dentro de uma sequência de partidas em casa que o time precisa pontuar até o Mundial de Clubes. E uma coisa vem me incomodando nas coletivas do Renato, nas respostas, inclusive na última entrevista coletiva, uma das declarações de algumas que ele deu, quando ele concorda com o Mano Menezes e diz que o futebol brasileiro está cheio de jogadores medianos. O que não é uma mentira, evidentemente, mas vocês acham realmente que o time comandado pelo Renato, jogadores comandados pelo Renato, gostam de ouvir isso? O mesmo vale para o Mano Menezes. Dois treinadores que estão iniciando o trabalho. Estão falando uma mentira? Não. Mas convém falar, eles, no caso, como técnicos que estão na ativa, que estão comandando o grupo, será que é a maneira mais inteligente de se comunicar? Em uma outra resposta, o Renato afirma que somente 2 ou 3 clubes hoje no Brasil têm condições de fazer um grande investimento, de trazer bons jogadores. E dá para refutar essas afirmações, porque hoje, por exemplo, o Fluminense tem uma folha de mais de 20 milhões de reais. É a maior folha do futebol? Supera outros adversários como o Flamengo e o Palmeiras? Com certeza não. Mas dizer que não há investimento, que não há um grande investimento, isso não é verdade. Outros clubes estão fazendo. O futebol brasileiro está cheio de jogadores medianos? Sim, está. Mas o normal é que a gente tenha alguns bons jogadores, um ou outro craque, o resto vai ser jogador mediano. E isso vai ser na Europa também. Você vai para a Premier League, vai ter times cheios de jogadores medianos. É claro que os craques, as principais equipes, destoam e deixam o campeonato mais bonito. Mas é cheio de jogador mediano na Europa, na Espanha, na França. Lá não tem só craque. Não é no Brasil que não vai ter. Ah, mas são jogadores que não decidem os jogos, como disse o Renato. Hoje poucos jogadores têm a capacidade de decidir jogo aqui no futebol brasileiro. Pois bem, é uma realidade. Mas temos grandes jogadores aqui. Se a gente for olhar, o São Paulo, por exemplo, trouxe o Lucas, o Oscar. O São Paulo, o Corinthians contratou o Memphis. O Palmeiras acabou de trazer o Vitor Roque da Europa. Ah, tá jogando mal, não tá jogando nada. Beleza, mas acabou de trazer. O Flamengo tem um time que tem, o investimento que tem. O Atlético Mineiro tem um jogador como o Hulk. O Hulk é ruim, não decide jogo nenhum. O Santos contratou agora o Neymar. A gente está vivendo no futebol brasileiro o melhor momento, creio eu, do nosso futebol, em termos de jogadores, de referências. No Vasco, não sei se tem, o Vasco trouxe o Coutinho. Ah, tá jogando mal, beleza. Mas são jogadores de nível técnico diferenciado. E sabe por que muitas vezes esses jogadores eles não vão conseguir decidir jogos? Principalmente numa reta final de carreira? Sabe por que eles vão ter dificuldade? Muito mais dificuldade do que antes? Porque hoje o futebol demanda trabalho. Muito trabalho técnico e tático. Só assim você vai vencer, principalmente os adversários mais fortes. Então técnicos como o Mano Menezes, como o Renato e como todos os outros aqui do Brasil, assim, eles falam que tem muitos jogadores medianos e tem muitos técnicos medianos aqui também. Muitos treinadores medianos que não saem da mesmice. É o que mais tem aqui no futebol brasileiro, por sinal. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Na verdade, é porque esse time do Fluminense vai precisar de trabalho para evoluir, para crescer. É um elenco que eu já falei e continuo dizendo, não é ruim. Elenco ruim para mim é outra coisa.
Esse elenco é ruim e vai brigar na parte de baixo da tabela. Para mim, o Fluminense não tem elenco para isso. O elenco do Fluminense, a nota 6,5, 7, pode chegar a 8, como? E, consequentemente, brigar por alguma competição, brigar por título, com trabalho. Precisa de treinador. E o que eu não estou vendo no Fluminense já há um tempo é trabalho. A gente está indo para o segundo ano consecutivo, onde eu olho para o time e não consigo ver uma identidade, não consigo ver um padrão. Onde a gente para e pensa e fala, pô, o que o Fluminense faz em campo? Qual a proposta do Fluminense? Como o Fluminense joga? Qual a característica? A gente está indo para o segundo ano consecutivo querendo saber se o coletivo é que não está funcionando ou são os jogadores tecnicamente que estão muito mal. Essa relação de causa e consequência que é muito difícil de estabelecer. E eu acredito muito que quando o time taticamente está forte, está equilibrado, está bem treinado, o individual tende a aparecer, tende a crescer. Mas é claro que para você ter um time forte, coletivamente, você precisa de jogadores, né, de bom nível técnico. Você precisa que os jogadores joguem bem. Mas quando você tem uma equipe, tem um elenco, um grupo que não é estrelado, que não é qualificado, do goleiro até o atacante, você tem que potencializar esses jogadores. Você tem que trabalhar esses jogadores para tirar o melhor deles e fazer desse time uma equipe, se não brilhante, mas extremamente competitiva, aguerrida, dedicada e que vai te dar resultado de um jeito ou de outro. Veja bem, o Fluminense de 2023, de Fernando Diniz. O Fluminense era um time brilhante? O Fluminense era um time maravilhoso? Incrível? Quando começou a temporada, todo mundo achava que o Fluminense fosse ganhar a Libertadores? Talvez o torcedor mais esperançoso, talvez achasse, mas de fora ninguém acreditava. E por que ganhou? Porque foi um trabalho diferenciado. Foi um trabalho que tirou o melhor daquele grupo. Foi um trabalho que foi além. Porque se você, naquele momento, se pega um técnico desse mediano qualquer do Brasil e dá aquele time na mão, provavelmente não teria chegado àquele resultado. Muito provavelmente. Então foi um trabalho que naquele momento rendeu frutos, deu certo e levou o Fluminense até a conquista da Libertadores. Fez aquele time jogar mais do que em tese ele podia. E aí você vê a mão do treinador. Você vê no Palmeiras um Abel Ferreira que quando você acha que vai derrocar, que vai começar a dar merda e tal, ele consegue reencontrar, reconectar o grupo e o time começa a ganhar de novo. A gente está vendo um Flamengo aí agora com o Felipe Luiz, para citar o rival, infelizmente, mas que você vê um padrão. O time ele tem um padrão para jogar. Sai o jogador, entra o jogador, mas ele tem um padrão. Ele pode não jogar bem todo jogo, mas ele tem um padrão. Isso é trabalho. Isso é técnico. Esses treinadores, não só treinadores, jogadores também, hoje em dia, quando o Renato fala, mas qualquer jogo é difícil. Contra a Aparecidense, contra o Maracanã, qualquer jogo é difícil. Desculpa. A gente não pode normalizar isso. A gente sabe por quê? Se a gente pegar o salário do jogador, do melhor jogador da Aparecidense, o que esse cara ganha um ano inteiro, não dá um mês de salário, mas nem perto de um jogador do Fluminense. Então, eles ganham muito. Hoje o mercado totalmente inflacionado. Salários astronômicos. Mas na hora da cobrança, quer cobrar como se a gente estivesse lá em 2000, em 2001, 2002, 2003, quando se pagava muito menos. E, consequentemente, a exigência era menor também. Querem ganhar milhões, mas não querem ser cobrados como tal. Cobrados de maneira correta, honesta, para o torcedor, para a gente que está vendo o que está acontecendo ou o que não está acontecendo, para o torcedor que vai ao estádio. Não é admissível dizer que todo jogo é complicado. Quando se tem investimento altíssimo, uma estrutura altíssima, tudo do bom e do melhor, para que seja feito um bom trabalho, um trabalho sério que leve a conquistas. Eu ainda não consigo ver, novamente, vou fazer a ressalva aqui de que ainda há pouco tempo de trabalho. Eu não esperava agora ver um Fluminense goleando todo mundo, jogando super bem, sem defeitos. Não esperava, até porque tem desfalques, tem problemas. Já tem Thiago Silva, agora está sem Germancano. Mas é um trabalho pro Renato. O Renato foi contratado para isso e é muito bem pago para isso. Para trabalhar, para corrigir os problemas da equipe, apresentar resultados e não ficar se escorando, usando
exemplos de outros e outras situações como bengala para justificar aquilo que o time não está conseguindo fazer. Eu estou falando isso tudo porque, eu confesso, eu estou preocupado. Porque eu não vejo hoje qual a estratégia do Fluminense. Como o Fluminense marca? O Fluminense marca pressão? Ele marca individual? Quando você está vendo o jogo, como você identifica? Qual o padrão do Fluminense? Você consegue ver algum? Eu não consigo ver. Como que é a saída de bola do Fluminense? Qual o padrão da saída de bola do Fluminense? Como o Fluminense ataca? Como ele quer agredir o adversário? É isso que eu estou sentindo falta. E aí, a gente vai ficar aqui, todo jogo, depois de um jogo ruim, de uma derrota, caçando sempre o culpado. E é fácil arrumar um culpado. Vai ser o Keno, vai ser o Everaldo, vai ser o Martinelli, vai ser o Freitas. Todo jogo vai ter um culpado, isso aí é mole. Só que o que a gente precisa ver é o nível coletivo desse time evoluindo, o que não está acontecendo. Eu não consigo enxergar hoje um Fluminense muito diferente do que era o do Mano Menezes. São diferenças pontuais, pequenas. Se o futebol brasileiro está repleto de jogadores medianos, os técnicos brasileiros, que também são medianos, têm a responsabilidade de pegar esses jogadores e transformar esses jogadores em bons jogadores. E, consequentemente, formarem bons times, equipes fortes. E isso só se faz através de trabalho. Infelizmente, o mercado é esse, ele está inflacionado, são salários astronômicos, são contratos altíssimos para jogadores de nível inferior, talvez, ao que a gente tinha alguns anos atrás. Eu não estou discutindo esse fato, mas essa é a nossa realidade. E os técnicos são pagos para tirar o melhor dos atletas que a gente tem. E volto a dizer, é o maior investimento já visto no futebol brasileiro. Temos aqui jogadores sim de qualidade, temos aqui equipes fortes. Tanto é que nos últimos anos o Brasil vem dominando o cenário do futebol sul-americano na Libertadores. Não é por acaso. Ainda aquém do futebol europeu? Obviamente. Mas temos sim boas equipes, grandes jogadores e um investimento altíssimo que nos dá a possibilidade de cobrar sim por trabalhos melhores, por equipes melhores e por um futebol melhor. Eu não espero ver um Fluminense neste sábado brilhante, mas eu gostaria de ver um time mais aguerrido, um time mais aplicado, um time mais organizado, preparado para enfrentar qualquer adversário. É isso que eu espero de um trabalho que está começando, ainda está começando, mas que precisa evoluir, precisa dar sinais de evolução. Porque senão, infelizmente, a gente vai ficar dando desculpa atrás de desculpa, procurando sempre o culpado, apontando o dedo para esse ou aquele jogador. Os problemas vão continuar e aí fica difícil imaginar uma temporada realmente vencedora e tranquila como a gente gostaria de ter. Enfim, só uma reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Hoje é um dia importante, amanhã o Fluminense enfrenta o Sport já sem Germancano. Everaldo vai jogar? Talvez sim, provavelmente. Deve ser o time titular completo, porque no meio de semana que vem os titulares não devem viajar para a Bolívia, imagino eu. O Renato deve poupar o time lá na altitude de La Paz. E é claro, não dá para poupar agora no Campeonato Brasileiro, ainda mais depois de 2 tropeços como a gente viu. E olha só, você que ainda não participou, está no ar a nossa rifa, arrecadando fundos para a cobertura, para a nossa cobertura do Jornada no Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. A gente está organizando para fazer a maior cobertura da nossa história, tudo nos mínimos detalhes, né? Não vai ser fácil, evidentemente, vai ser muito desafiador, né? Uma viagem muito cara, né? Que exige ali toda uma logística muito bem feita para que a gente possa economizar o máximo possível, e por isso a gente está arrecadando, ajudando, pedindo a ajuda de vocês para fortalecer nessa cobertura. E organizamos essa rifa, portanto, que vai sortear todos esses prêmios aqui. Os 3 principais, camisas autografadas pelo Fábio, pelo Paulo Henrique Ganso e também por Germancano. O que você tem que fazer? Jornada no mundial@gmail.com. O Pix está na tela. Cada R$10 você garante um número. Posso comprar 10, 5, 8, 7 números? Sim, pode, evidentemente. Mas cada número vale R$10.
Então é mais uma forma que vocês, como sempre, chegando junto, muita gente já participando, muita gente concorrendo. Então, aliás, já agradeço a todos que estão participando, mas a gente vai divulgando sempre, porque nem todo mundo viu ou está sabendo. Então, se você também puder colaborar e, claro, concorrer a todos esses prêmios, será muito bem-vindo. Fechou, pessoal? Ao longo do dia a gente volta com muito mais informação e muito mais notícias aqui no canal do Lessa. Um abraço.